Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e mais um vídeo imperdível para a gente dar ênfase às principais notícias do noticiário esportivo do Vasco da Gama nesta tarde. E a gente vai falar muito aí sobre as categorias de base. Hoje o Vasco fez um clássico contra a equipe do Fluminense lá no torneio OPG. E a gente vai falar muito sobre o dia da reapresentação dos atletas do Vasco da Gama. E o Ramon Dias não deixou barato, houve puxão de orelha aí dos jogadores do Vasco. Mudanças na equipe do Vasco não estarão descartadas para o jogo decisivo contra a equipe do Santos Futebol Clube. E por falar em Santos Futebol Clube, olha, muita polêmica envolvendo o presidente do Santos, a carga de ingressos aí pro Vasco da Gama. A Polícia Militar lá de São Paulo desmentiu uma notícia que saiu aí do Rio de Janeiro sobre essa situação de ingressos, hein? E a gente vai falar muito aí sobre essa situação da arbitragem, porque a torcida do Santos comemorou, paz para os senhores, comemorou aí a presença do Daronco na partida. O Daronco aí, que será o árbitro dessa partida, é aquela. Tá na moda falar operação? Pois é, operação Salva Santos aí, porque é o seguinte: o Daronco persegue e persegue por demais o Vasco da Gama em todos os jogos. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e, gente, nos ajuda aí, se inscreva no nosso canal. Vamos começar falando aqui sobre um assunto que eu não coloquei na pauta, jogo rápido. Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama, tá? Pedrinho anunciou a candidatura junto à chapa Sempre Vasco, né? Mais tarde a gente vai falar sobre isso. O atual cenário hoje é Pedrinho, é Júlio Brandt e Luiz Roberto Levenciano. Perfeito? Na live da noite a gente vai falar mais sobre essa candidatura do Pedrinho. Bom, torneio OPG, que representa a primeira fase do Campeonato Carioca Sub-20, a Copa Rio. O Vasco empatou com o Fluminense, certo? Hoje, o mando era do Vasco da Gama, o jogo acabou 1-1. Segundo tempo só deu Vasco, o resultado foi até injusto. Na próxima semana, jogo de volta lá em Xerém, certo? Mando do Fluminense. E hoje foi um dia de reapresentação aí no CT Moacir Barbosa. E com um puxão de orelha aí do nosso treinador Ramon Dias. O Ramon Dias não gostou da performance da equipe vascaína, sobretudo no primeiro tempo da partida contra o América Mineiro. O Vasco não conseguiu repetir as outras performances de outrora. E o Ramon Dias cobrou aí aos jogadores do Vasco da Gama para que os mesmos possam exercer o futebol, o qual foi apresentado contra Fluminense e Coritiba. E o Vasco pode ter mudanças na equipe. Saída de Payet e saída de Praxedes aí, para a entrada de Marlon Gomes e Gabriel Peck. Vamos aguardar, teremos ainda alguns treinamentos até o dia do jogo, até domingo às 16 horas. E por falar em Vasco da Gama e Santos, essa partida está ganhando toda uma repercussão aí, uma rivalidade extracampo, certo? É um clássico muito pesado, mas o presidente do Santos aí deu uma sacaneada bonita no Vasco da Gama. A informação que chegou para a gente é que o Vasco fez de tudo para conseguir pelo menos 1.500 ingressos. A diretoria do Santos colocou a culpa aí no Corpo de Bombeiros e também na Polícia Militar, que disseram supostamente que o Vasco só 500 ingressos.
E aí o que que acontece nessa situação toda? Hoje isso foi desmentido pelo poder público. A polícia falou que não se meteu nisso, é uma decisão do Santos, o Santos aí que não quis liberar ingressos para o Vasco. E hoje os vascaínos encontraram muita dificuldade para poder comprar os ingressos aí para essa partida. 500 ingressos só, toda hora a plataforma lá do sócio do Rei caindo, o torcedor do Vasco não conseguindo comprar, e, cara, tudo para poder sabotar, porra, a ida do torcedor do Vasco à cidade de Santos. O presidente do Santos, o senhor Rueda, está fazendo de tudo aí para atrapalhar esse espetáculo, essa é a verdade. E aí, a torcida do Santos deu aquela comemorada, né, parceiro? Por quê? Quem será o árbitro da partida vai ser nada mais, nada menos do que o Daronco. O Daronco que prejudicou o Vasco aí. É isso que eu acho engraçado, gente. O Daronco que prejudicou o Vasco, no mínimo aí, uns 3 jogos esse ano que ele apitou. Ele influenciou em resultados do Vasco, né? E aí nas redes sociais se fala numa operação Salve a Santos, né? Mas tá na moda esse negócio de operação Salva Santos. O Daronco, né, que foi aí esse ano, ele já deu uma ajudada já em alguns resultados para o Santos. Então essa situação a gente fica sem entender qual é essa situação aí desse sorteio aí de árbitros aí, porque novamente você colocar um árbitro que está prejudicando o Vasco jogo após jogo, uma sacanagem danada com relação à situação de ingresso. E, gente, não é choro. Os caras vêm jogar aqui no Rio de Janeiro, porra, a carga de ingresso é 10%, é 5%, a CBF estipula o regulamento sócio-torcedor. Meu irmão, o Vasco vai lá, pronto, dá. Pô, os caras vêm jogar aqui no Rio sem delongas, cara. Por que fazer essa sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama? Então, tudo errado, certo? Espero que o Vasco use isso aí no decorrer da semana, toda essa dificuldade, todo esse desrespeito que estão sendo feitos aí contra o Vasco da Gama. Mas contra tudo e contra todos, o Vasco aí nos últimos 2 meses aí, sem estádio para poder jogar, que proibiram a gente de jogar com torcida, perfeito? A Vila Belmiro vai ter público ainda, depois do terceiro acidente que aconteceu lá, eles arrumaram um efeito suspensivo para esse jogo contra o Vasco, e é uma sacanagem tremenda, meu irmão. É uma sacanagem tremenda. Né? Na Vila Belmiro, esse ano, a gente viu até situação de jogo sendo suspenso, que foi Corinthians e Santos. Quase que mataram o Cássio lá, com bomba caseira, com sinalizador. Rapaz, foi um absurdo. E estão aí, não perde ponto, não acontece nada e fica por isso mesmo. Ainda arrumaram um efeito suspensivo, dificultam a situação do ingresso e ainda arrumam um árbitro ainda caseiro. Difícil, minha gente. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. 21h30, live imperdível, hein? Para a gente falar do aporte, né? A gente vai falar sobre a situação do aporte, também sobre a situação envolvendo aí a situação dessa situação toda da política, da candidatura do Pedro. Valeu!